royalties são uma compensação financeira devida aos estados pelas empresas concessionárias produtoras, por exemplo, de petróleo e gás natural. No território brasileiro, royalties são distribuídos aos estados e municípios pelo Ministério da Fazenda, que repassa de acordo com critérios definidos em legislação específica. Na Câmara, vários deputados propõem ampliar essa distribuição dos royalties para todos os estados. Para falar sobre esse assunto, convidamos os deputados Júlio César, do DEM do Piauí, e Geraldo Pudim, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputado Júlio César, o senhor é autor dessa proposta que distribui o fruto dos royalties, os recursos gerados pelos royalties, para todos os estados e não apenas para os produtores de petróleo, como a legislação manda atualmente? Bom, sou um dos autores de um projeto que propõe a mudança nos critérios. E estou embasado em cima do princípio constitucional de que a plataforma continental pertence à União. O subsolo pertence à União. Então, se pertence à União, pertence a todo o povo brasileiro. Lá na Constituição, no artigo 20, parágrafo 1º, diz que a lei disciplinar os critérios, vai disciplinar os critérios de distribuição dos royalties no respectivo território. Mas a plataforma continental não pertence nem a Estado e nem a município, pertence apenas à União. Então, em relação ao royalties da plataforma continental, eu não tenho dúvida nenhuma. Foi um exagero da lei fazer esse privilégio, esse exagerado privilégio de concentrar 150 milhões de royalties. E nós temos 13 estados do Brasil que o conjunto de municípios de cada um, não é a soma dos 13, que o conjunto de municípios de cada um dos 13 estados receberam menos fundo de participação do que recebeu Campos no ano de 2006. Além do mais, é bom que se diga que nós temos 9 estados que receberam FPE menos do que a cidade de Campos. FPE, para quem não sabe, é o Fundo de Participação dos Estados Brasileiros. Então nós queremos mudar essa legislação. Se pertence à União, pertence a todos os estados, pertence a todos os municípios. E eu tenho uma proposta. Primeiro, um projeto de lei ordinária, que disciplina o artigo 20 da Constituição, distribuído pelo critério, aquilo que couber a Estado, será distribuído pelo critério do Fundo de Participação dos Estados Brasileiros. E aquilo que couber, recursos que couberem aos municípios, que sejam distribuídos pelo Fundo de Participação dos Municípios Brasileiros. Fazendo isso, nós vamos fazer justiça social com o bem do povo brasileiro, porque pertence à União da República Federativa do Brasil. Deputado Geraldo Pudim, o senhor que representa, foi prefeito de Campos, não é? Representa a região do Norte Fluminense, que é a região privilegiada em matéria de reservas petrolíferas no Brasil, a maior reserva do país. Como é que o senhor vê essa generosidade aí do projeto do deputado Júlio César? Veja bem, de que pesa o respeito e o carinho que eu tenho pelo deputado Júlio César, um eminente deputado defensor do Piauí, não assiste razão ao deputado na sua proposição, no seu projeto de lei, porque, como ele bem disse, o artigo 20 da Constituição, ele é bem claro na sua definição a quem pertence essa compensação financeira. Inclusive está previsto também no artigo 20, no parágrafo 1º da Constituição, as plataformas continentais. Veja bem, hoje a minha região, o estado do Rio de Janeiro, produz 82% do petróleo nacional. E o estado do Rio de Janeiro recebe de royalties apenas 67% dos 82% que produz. Ele fala a questão do município de Campos. A rigor, o município de Campos, dos municípios brasileiros que recebe, ele recebe um montante equivalente a 15% desse valor. Então, para mim, o projeto proposto pelo deputado Júlio, ele primeiro padece do vício de inconstitucionalidade, porque ele afronta o parágrafo 1º
do artigo 20 da Constituição Federal. E segundo, se fôssemos discutir a questão do mérito pela proposta que o deputado Júlio está fazendo, vejamos bem. Hoje, pela partilha que ele, através do seu projeto de lei 341, que é a divisão por todo o território nacional, né, dos recursos do royalties do petróleo, pelo Fundo de Participação dos Estados e pelo Fundo de Participação dos Municípios, pois bem, vejamos. Hoje, o Rio de Janeiro, que produz 82% do petróleo nacional, ficaria, pelo Fundo de Participação dos Estados, apenas com aproximadamente 1,5% desse recurso. E, no entanto, o Piauí, que dista quase 2.000 quilômetros do Rio de Janeiro, ou seja, do estado produtor, muito mais de 2.000 quilômetros, não é isso? Muito mais de 2.000 quilômetros. Ele que não recebe qualquer tipo de impacto ambiental, impacto social. 4.000 quilômetros. Até a distância é enorme, que não sofre qualquer tipo de impacto ambiental, não sofre qualquer tipo de impacto sob o ponto de vista social, ficaria com a parcela de 4,7%. E, no entanto, o Estado produtor ficaria reduzido a 1,5%. Então, não assiste razão, nem sob o ponto de vista constitucional, a proposta que o deputado Júlio está fazendo, nem sob o ponto de vista do mérito dessa proposição. Porque, na verdade, nós não podemos aqui questionar que o Estado que produz, ele sofre os impactos. E o Estado do Rio de Janeiro, em especial a nossa região, sofre os impactos de meio ambiente e royalties do petróleo. Tem que deixar claro para a população que está nos assistindo. É uma compensação financeira pelos impactos que sofre a região pela exploração. Por exemplo, que eu vou citar o doutor Júlio, nós éramos um polo pesqueiro artesanal importante da região. Ao longo do tempo, vem se degradando. Por quê? Dado a atividade de exploração de petróleo e gás na nossa região. As embarcações estão diminuindo, a pesca está terminando, e essa medida nada mais é do que uma medida compensatória. Eu acho até que esse enfrentamento, o parlamento brasileiro tem que enfrentar essa questão, temos que discutir, mas não dessa forma como está proposto pelo deputado Júlio César, no sentido de compartilhar com o restante do Brasil uma riqueza natural que, por dádiva de Deus, está localizada no estado do Rio de Janeiro. Deputado Júlio César. Não, primeiro... Quem é que apresenta esse projeto junto com o senhor? Quem é mais? Não, eu tenho um projeto de lei e vou apresentar hoje uma emenda à PEC da reforma tributária, para inserir na Constituição. Como tem o IPI, como tem o Imposto de Renda, como tem a CIT, que são tributos compartilhados. O deputado Pudim, com todo respeito, o artigo 20 diz que são bens da União, os recursos naturais da plataforma continental ou da zona economicamente exclusiva, o mar territorial. Aqui, quando fala respectivo território, é quando o minério está no território do município. A plataforma continental não é território do município de Campos, por exemplo. Não é território do estado do Rio de Janeiro. É território da União. Porque assim define a Constituição. Em relação à distribuição dos royalties, o deputado Pudim falou, é bom falar, é royalties e participação especial. A participação especial, que é dos grandes empreendimentos, é maior, inclusive, do que os royalties. A gente chama, porque é uma compensação, tudo é compensação financeira. O Rio de Janeiro, no ano de 2006, recebeu 69% dos royalties. Eu estou com o relatório aqui da ANP. E 97,7%, deputado Pudim, da participação especial. Então, a soma dos dois, da participação especial de 5 bilhões e 900, só o Rio ficou com 5,100. Quanto? 5,100. E de 2 bilhões e 380, o Rio ficou com 1 bilhão e 643%. Em relação ao Piauí, nós estamos falando em dois assuntos. Um é o Fundo de Participação do Estado, que não tem nada a ver com o royalty. E um critério que foi determinado há muito tempo, desde o Código Tributário Nacional, que é pelo inverso da renda per capita. É o único fundo, Tarcísio, que contribui para diminuir as desigualdades regionais existentes no país. E ele tem uma variante que é o fator de população, o Rio é o segundo mais populoso,